so cool. And with my star we gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you to the very end. Peaches, 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 I love you. Oh, Mario and Luigi and the Donkey Kong too. 1,000 troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach at the end of the line, I will make you mine. Oh, peaches, 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 peaches. Só queria falar que eu teria cantado melhor se não fossem 3 da manhã. E eu não quero acordar ninguém. Mas eu normalmente canto um pouquinho melhor essa música. Pois é, galera. Vamos falar agora de Mario. Eu tenho ficado com algumas opiniões sobre... Desde que eu assisti o desenho animado nos cinemas, eu tenho algumas opiniões minhas que eu achei que iam passar rápido, que eu não ia ter que gravar um vídeo sobre Mario. Mas elas persistiram até que estão explodindo agora nesse vídeo. Eu sempre tive uma opinião, né, pré-formada sobre o live action de 93 do Super Mario, de que provavelmente não seria um filme tão ruim quanto todo mundo fala que era. As pessoas só odiavam porque era muito diferente do jogo. E eu sempre tive essa opinião, só que eu nunca tinha assistido o filme. E aí, pra mim gravar esse vídeo, que ia ser só um vídeo sobre o desenho animado e nada mais que isso, eu decidi assistir esse filme pela primeira vez só pra, quem sabe, ter alguma ideia aqui, algum comentário extra que eu pudesse falar. E acabou que isso mudou completamente o rumo do vídeo. Porque agora tudo que eu quero é fazer um canal todo dedicado a Super Mario 93. Levando um pouco mais a sério a questão, eu acho que é muito interessante a gente comparar essas duas adaptações ao cinema de Mario. Inclusive, eu vou virar meu chapéu porque eu acho que fica mais parecido com o do Mario. Pronto. Tá bem maneiro, assim. Antes de eu entrar no mérito dos dois filmes, eu queria falar que é muito louco pra mim que as pessoas tenham criado toda essa narrativa. Olhando agora, principalmente, agora que as pessoas estão começando a perder essa ideia de que a maldição das adaptações de videogame, e as pessoas estão perdendo esses conceitos, agora que tá saindo muita produção que as pessoas estão amando, como Arcane, como The Last of Us, agora Super Mario. Eu acho que é um momento da gente começar a olhar as adaptações passadas de videogames com outros olhos, assim, e realmente começar a reavaliar elas. Porque assistindo o Mario de 93, a verdade nua e crua é que se você pega a forma como esse filme adapta o jogo, é muito parecido, é muito próximo a forma como, por exemplo, o X-Men do Bryan Singer adapta os quadrinhos de X-Men, sabe? Se você pega o que o filme de X-Men foi pra sua época, tirou as fantasias coloridas, deixou uma coisa muito mais da época, uma coisa muito mais simplificada, de filme de espião, matrixado e tudo mais. Rasga os quadrinhos em inúmeros momentos em termos de como adapta personagens, poderes de personagens. É muito parecido com o jeito que Super Mario de 93 lida com os elementos do jogo. Também é parecido com o jeito que o Batman do Tim Burton, principalmente o 2, lidou com os elementos dos quadrinhos do Batman, né? O pinguim sendo literalmente um pinguim, a mulher gato sendo literalmente uma mulher gato e tudo mais. E o Mario de 93 tem muitos elementos do jogo, e você vê uma preocupação sincera do filme em agradar os fãs. Isso que foi o mais louco pra mim assistindo o Super Mario Bros. Porque as pessoas falam desse filme como se fosse um filme que despreza o jogo, mas é um filme da época, né? Claramente é um filme dos anos 90, com uma vibe bem Sessão da Tarde no seu tom. Só que é um filme que tenta realmente pegar os elementos do jogo e imaginar como eles podem funcionar num filme pra todo mundo, um filme que vai ser visto por pessoas que nunca jogaram o jogo na vida, e trazer o live action, né, a questão do live action, só que misturar elementos do jogo. Então você tem
O jeito que o Toad é incluído na história, o jeito que o Bowser, né, do Dennis Hopper, a história do filme de que o meteoro que caiu na Terra dividiu, criou uma dimensão alternativa em que os dinossauros continuaram evoluindo. E aí você tem o Mario e o Luigi indo pra essa outra dimensão, você tem a princesa lá que foi capturada. E o jeito que os cogumelos, que no caso aqui tem os fungos, né? E o rei anterior se fundiu aos fungos e os fungos ajudam o Mario e o Luigi na aventura deles para salvar a princesa. Tudo isso são elementos do jogo, universo paralelo, o jeito que eles vão para essa outra dimensão, encanadores, né? As roupas também, né? O jeito que o filme vai preparando aos poucos pro grande momento em que eles estão com as roupas do jogo, tudo isso demonstra pra mim uma grande preocupação dos criadores do filme em realmente agradar os fãs do jogo. E me faz pensar que muitas vezes os fãs de videogame parecem ser muito mais exigentes com adaptações de jogos e talvez por isso criou essa perspectiva de que jogos são mal adaptados. Porque os fãs de quadrinhos ficaram totalmente satisfeitos com o que foi feito em X-Men na época que saiu, totalmente satisfeito com o que foi feito com o Batman do Tim Burton na época que saiu, totalmente satisfeito com tipo, as milhares de mudanças que acontecem dos quadrinhos pro cinema a todo momento e ninguém liga. Tipo assim, o Mario de 93 é muito mais fiel ao jogo do que Guardiões da Galáxia é aos quadrinhos de Guardiões da Galáxia. Com tudo isso em perspectiva, sabe, eu já acho essa parte interessante das mudanças do jogo pro filme e de como o filme, na verdade, homenageia muitos desses elementos, sabe? O Dennis Hopper de vilão tá maravilhoso. Na verdade, todas as atuações são muito boas nesse filme. A química do Mario com o Luigi nesse filme tá sensacional. O jeito que o Dennis Hopper fica andando que nem um tiranossauro o filme todo, porque ele é meio que uma evolução de tiranossauro, é puro ouro, é puro cinema. É interessante a gente entrar em detalhes nas qualidades desse filme, tipo, enquanto filme mesmo, porque esse filme é muito original, de ficção científica mesmo, sabe? É um filme que traz uma crítica fortíssima ao capitalismo, sabe? Eles vão para esse universo em que o Bowser dominou tudo e eles estão totalmente sem recursos e eles vivem nesse mundo pós-apocalíptico da mesma vibe de Blade Runner, em que tudo é totalmente distópico, consumido pelo consumismo mesmo. A rua cheia de pessoas, que uma roubando a outra a todo momento, muita violência, muito militarismo, né, do Bowser controlando essa sociedade em que eles vivem. O próprio no início do filme, antes deles irem para esse outro universo, quando eles estão lá trabalhando de encanadores e eles estão começando a perder empregos de encanadores para umas empresas maiores de encanadores que tem, tudo isso traz primeiramente uma crítica ao capitalismo muito interessante. O filme foi dirigido por um casal de diretores. Tem uma filmografia um pouco experimental. Eu pretendo ver outros filmes desses diretores. Bem legal ter sido dirigido por um casal, assim. Uma coisa que você não vê muito, muito louco. Que é um filme parcialmente dirigido por uma mulher. Enfim, eles vão para esse universo e lá você tem essa vibe Blade Runner misturado. É um cyberpunk por ser uma distopia capitalista tecnológica, ao mesmo tempo que é um steampunk, porque tem muitos elementos futurísticos misturados com elementos do passado. Então você tem os dinossauros que convivem nesse universo pós-apocalíptico. Então, tipo assim, são uns conceitos muito geniais, na minha opinião, muito originais, sabe? É um filme que soa verdadeiramente refrescante e que as pessoas detestam ou não assistem ou ignoram só por não ser totalmente fiel a um jogo extremamente lúdico como Mario. E assim, eu sei que Mario, conforme foi tendo mais jogos, foi se tornando uma história, um próprio universo bem estabelecido, do reino dos cogumelos e tudo mais, personagens secundários foram ganhando mais camadas e lore. Só que se você pega os jogos originais de Mario, jogos lúdicos, os elementos dorsais da franquia, você vai ver que esse filme faz um ótimo trabalho, assim, de trazer esses elementos, sabe? Até referências a Mario Kart, tem uma perseguição de carro fantástica no filme. Muito bem produzida e muito empolgante, assim, muito bem dirigida. Todos os principais elementos dos jogos clássicos do Mario estão inseridos aqui de alguma forma. Mas agora vamos trazer para animação. É interessante a gente comparar esses dois filmes que adaptaram o Mario, porque eles são completamente opostos um do outro. E eles mostram todas as formas que você pode
tentar levar um jogo para um outro universo, para uma outra narrativa. Eu falei um pouco sobre isso no meu vídeo sobre D&D já. Eu já falei um pouco disso lá. Vou falar também um pouco disso no meu vídeo sobre The Last of Us que eu vou gravar. Mas também, se vocês quiserem saber mais da minha relação com jogos, vejam o meu vídeo Uma Jornada Pessoal pelo Mundo dos Games. Lá eu falo da minha relação com Super Mario World, que foi o jogo de Mario que eu mais joguei na vida. Joguei muito Super Mario World, é um dos jogos que eu mais joguei. Assisti, né, o filme agora, a animação do Mario, sendo essa sim uma animação cena a cena diretamente tirada do jogo. É um filme que foi divisivo na sua recepção da crítica, porque muitos críticos, e essa crítica eu acho bem injusta, e eu acho que não leva a lugar nenhum, eu vi muitos críticos dizerem que é um filme que, se você tira o fator nostalgia do Mario, você tira a questão dos elementos do Mario, se fosse um outro filme com a mesma história e tudo mais, seria um filme detestável, seria uma animação muito fraca que ninguém ia ligar e ia ser esquecida semana que vem. Mas o que eles ignoram falando isso é que esse tipo de argumento não leva a lugar nenhum, é um não argumento, sabe? Porque no final do dia é um filme sobre o Mario. Não tem como você desvincular isso dele, sabe? Essa é o tipo de crítica que não leva a lugar nenhum. Sabe? É tipo você falar assim, não, mas se esse aqui não fosse um disco de artista tal, ninguém ligaria. Mas é um disco do artista tal, não tem como você tirar isso desse disco. Esse filme do Mario é uma adaptação do jogo do Mario, e o próprio filme de 93 é uma prova que dá pra você adaptar esses elementos de uma forma muito bizarra. Então esse filme ter conseguido adaptar de forma tão fiel os elementos de um jogo tão lúdico quanto Mario, já é um puta mérito por si só. E não é uma coisa tão fácil quanto parece você ser tão fiel assim. Você ter criado aquelas animações, é um filme visualmente lindo, né? Aquele tipo de plataforma do Mario, você fazer com que ela funcionasse em 3D, ficasse dinâmica, tivesse cenas interessantes, a direção do filme é muito boa em termos de ângulos, em termos de enquadramentos. Você tornar esse universo bonito, imersivo, sendo um universo tão aleatório, tão lúdico quanto isso já é um puta mérito. O humor tem cenas que são muito hilárias, o Bowser do Jack Black é sensacional, tem algumas cenas muito marcantes, como o Bowser cantando pra Peach, e as cenas de ação são muito boas, todas elas são muito bem feitas. Porém, também acho que é muito besta os fãs desse filme ficarem defendendo o quão vazio ele é, sabe? Ficarem dizendo que por ser um filme pra criança, ele tem o direito de ser tão vazio quanto ele é. E eu não digo em termos de significado, em termos de filosofia. Eu digo o quanto esse filme se esforça pouco na sua história, porque é um filme em que todas as tramas do filme são resolvidas extremamente rápidas, de forma extremamente banal. Você nunca sente tensão por mais do que 5 minutos, porque cada cena já traz a resolução para o problema que foi apresentado. Não tem qualquer tipo de coerência na decisão dos personagens, você simplesmente vai empurrando o filme para frente. E isso são problemas que, na minha opinião, o filme tá tão lotado de referências ao jogo também, é outro problema pra mim, que você não consegue se aprofundar em nenhuma dessas referências, sabe? Você vê esse universo, você vê que tá igualzinho ao jogo, só que você não entende esse universo. É um universo que parece muito plástico, porque ele não tem muita substância. Eu acho que seria muito melhor se eles tivessem focado em uns 5 elementos do jogo e realmente dado tempo pra você absorver esses elementos, do que tentado colocar o máximo de coisas possível logo no primeiro filme, tendo 1h40. É muito pouco tempo pra você colocar tantos elementos. Você pode até defender isso como sendo um filme pra criança, que as crianças não vão pensar em porra nenhuma e vão só curtir a aventura. Só que, pensando nas pessoas que podiam estar aproveitando um filme muito interessante de animação com os elementos do jogo do Mario, e não vão poder aproveitar se elas não tiverem jogado o jogo do Mario. Porque pra mim esse é um filme que só funciona se você for fã dos jogos ou tiver jogado algum jogo do Mario, pelo menos bastante, ou então Donkey Kong, né? Porque é um filme que não funciona se você não conhecer esse universo. Porque se você tira o universo, e aí sim eu dou razão aos críticos, eu não acho que é um filme que, se você tirasse os elementos do Mario, ninguém ia ligar. Eu acho que é um filme que, sem os elementos do Mario, não faz muito sentido. É um filme que precisa de uma bagagem para você aproveitar ele ao máximo. E eu acho que esse filme perdeu uma ótima oportunidade de não ter que passar por isso. Porque se você tivesse feito um roteiro um pouquinho mais afiado, uns diálogos um pouquinho melhores, um pouquinho mais de tempo para os personagens respirarem de uma cena a outra,
um pouquinho mais de substância os elementos que o filme apresenta, você teria na sua mão uma grande animação com grandes elementos visuais que funciona para qualquer pessoa e uma adaptação definitiva da franquia Mario, talvez. Mas o que sobra é realmente um filme que soa muito fácil, muito simples, com todos os personagens correndo a todo momento, um filme muito apressado, na minha opinião, e que é maravilhoso no ponto de vista de um fã de Mario, como eu também sou. Então, pra mim, ele funcionou bem nesse sentido. E pra crianças ou jovens, adultos que jogaram o jogo, vai funcionar também. Só que pra todo um público que nunca teve contato com o jogo, é uma animação muito dispensável, sabe? É uma animação que você pode deixar passar, que talvez você não vai perder muita coisa. E aí chegamos ao final em que a gente bota esses dois filmes pra brigar. Um filme que é um pouco infame de adaptar o jogo, por adaptar os jogos do Mario de uma forma tão subversiva, e a animação que é um pouco infame por ser tão fiel aos jogos do Mario. Então nós temos os dois extremos opostos da mesma moeda. Eu vou dizer que eu gosto mais do Mario de 93, não só porque eu acho que ele funciona enquanto filme independente da franquia Mario, mas porque eu acho que foi uma forma muito ousada de você adaptar elementos de um jogo lúdico para um filme que mistura cyberpunk com steampunk, com Blade Runner, dinossauros e tudo mais, enquanto a animação chegou muito perto de ser perfeita. E eu quero que isso fique bem claro, eu adorei a animação, me diverti muito com ela, só que o fato dela ter chegado tão perto de ser perfeita, mas ao mesmo tempo ter ficado tão longe disso, pelo o quão besta ficou o roteiro do filme, o quão infantilizado e tipo assim, o quanto ele presume a burrice das crianças, na minha opinião, tira tanto do mérito do filme que me deixa um pouco entristecido. E eu espero que os próximos filmes repensem muito dessas coisas. Porque se os próximos filmes continuarem jogando tanta referência assim num único projeto, eles vão esgotar de referência no próximo filme já. Sabe? Nesse filme em si, o fato deles terem colocado uma referência no pós-crédito ao Yoshi, sendo que eles já tinham jogado uma referência ao Yoshi no próprio filme, já é um exemplar disso de que eles estão totalmente descontrolados. Eles podiam ter facilmente cortado aquela cena do Yoshi totalmente desnecessária que tem durante o filme, dos vários Yoshis andando que dura 15 segundos, que só tá lá por tá, que só tá lá como fanservice. Você corta aquilo, você dá muito mais peso pra cena pós-crédito do filme. Então é uma dessas coisas que você mostra como eles às vezes não sabem o que estão fazendo ainda. E eu espero que nos próximos filmes eles caprichem mais na história, porque não vai durar muito tempo esse hype só pelo fanservice que esse filme conseguiu. E também nesse fator fanservice, o fato de no filme original o fanservice ser tão mais pontual do que na animação, também soa muito mais merecido pra mim. Os momentos do filme original que referenciam o jogo tem muito mais peso pra mim porque são momentos pontuais justamente, enquanto a animação, por estar todo momento referenciando o jogo, chega uma hora que não tem mais tanto peso pra mim. De qualquer forma, galera, essa é a minha opinião sobre os dois filmes do Mario. Deixem aí nos comentários as suas opiniões sobre esses filmes e o que você espera dos próximos filmes do Mario e como seria um novo live action do Mario, que provavelmente nunca vai acontecer. Mas eu fico feliz com o que a gente teve. E eu espero que esse filme ganhe mais amor e receba cada vez mais amor e mais atenção das pessoas conforme os anos passem e as pessoas percam esse preconceito bobo com adaptações de jogos antigas, porque esse filme merece mais carinho. Valeu, galera. Eu acho que é isso. Até a próxima e valeu.